Este é um canal cujo propósito é a gente conversar um pouquinho sobre a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E existe um questionamento muito frequente e teologicamente válido no meio dos protestantes, dos reformados, e que são questionamentos feitos aos Adventistas do Sétimo Dia. Se a Bíblia é suficiente para a salvação e o cânon sagrado está definitivamente fechado, aceitar uma profetisa do século XIX não seria criar uma nova Bíblia, ou talvez adicionar palavras ao livro sagrado, violando talvez um mandamento bíblico lá de Apocalipse 22, no verso 18. A premissa central dessa objeção é de que a suficiência da Escritura elimina automaticamente a possibilidade de qualquer manifestação profética autêntica posterior à Escritura. Essa objeção ela costuma confundir, do ponto de vista metodológico, o princípio do sola escritura, de que a Bíblia é a sua única regra infalível e soberana de fé, com uma ideia de nula escritura, a ideia de que Deus silenciou e de que nenhuma outra manifestação do Espírito Santo é possível fora do texto sagrado. O falso paradigma dessa ideia assume que qualquer dom profético após Patmos exigiria, por definição ontológica, a reabertura do cânon bíblico. O evangelicalismo tradicional, na tentativa de proteger a autoridade da Bíblia, acaba por impor um cessacionismo não bíblico, limitando a ação contínua do Espírito Santo a partir da sua própria tradição teológica e não necessariamente da exegese. O verdadeiro princípio do sola escritura exige que a própria Bíblia determine como Deus opera, e não é a tradição histórica protestante que define os limites do dom profético, mas sim a autorrevelação do próprio texto sagrado. O mesmo cânon que se declara fechado e suficiente também prevê e exige, e talvez até normatiza, a continuidade do dom profético na igreja até o tempo do fim. Basta a gente ler Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, 1 Tessalonicenses 5, versos 19 a 21, Apocalipse 12, verso 17. O cânon bíblico está absolutamente, definitivamente fechado como fonte primária e dogmática. O cânon bíblico é o juiz de todas as coisas. O dom profético escatológico atua legitimamente como um recurso pastoral e testemunha subserviente, sem jamais reivindicar status canônico. Então, aceitar o dom profético não é adicionar palavras à Bíblia, mas obedecer à própria instrução normativa da Bíblia. Toda teologia precisa de um ponto de partida epistemológico, um princípio cognitivo por trás. E o evangelicalismo clássico frequentemente opera com princípios múltiplos, e isso dilui a autoridade bíblica. O verdadeiro sola escritura estabelece que a Bíblia é a única e exclusiva fonte, perceba a expressão, fonte geradora de dogmas. A Bíblia atua como juiz final, soberano e inegociável de toda a formulação doutrinária. O erro estrutural da crítica está em não diferenciar teologicamente o que é fonte e o que é recurso. O dom profético no tempo do fim não surge como uma nova fonte, não é isso que a Igreja Adventista crê. Ele não gera uma nova luz canônica para alterar ou complementar a Bíblia. Ele opera estritamente como um recurso pastoral e escatológico. A Bíblia é o juiz assentado no tribunal, e o dom profético atua como uma testemunha convocado pelo próprio juiz. Você sabe que a presença de uma testemunha qualificada não anula a autoridade do juiz, mas serve ao seu propósito de esclarecer e aplicar as suas ideias, ou o ponto que o juiz está defendendo. O argumento cessacionista afirma de que a Bíblia é suficiente, os profetas posteriores são descartáveis ou são heréticos. Só que a gente tem um problema com essa ideia. A suficiência bíblica significa que as escrituras contêm todo o arcabouço necessário para a salvação e oferecem a régua inerrante para testar todos os fenômenos
subsequentes. Então você dá uma olhadinha lá em 1 João capítulo 4, verso 1, você terá clareza sobre isso. A suficiência da Bíblia é atestada exatamente pela sua capacidade dogmática de julgar a validade do dom profético pós-bíblico, e não pela supressão arbitrária desse dom pela tradição teológica. O cânon fechado não é um espírito engessado. O fechamento do cânon documental delimita o padrão normativo universal da revelação cristã. No entanto, o fechamento do cânon para declarar o emudecimento prático do Espírito Santo na história da igreja é uma pressuposição filosófica e não um mandamento extraído da exegética bíblica. A igreja não adiciona livros à Bíblia. O cânon está definitivamente encerrado. Mas o Deus vivo que fechou o cânon é o mesmo que promete, dentro desse próprio cânon fechado, a manifestação do dom de profecia à sua igreja. Haja vista Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, verso 10. A objeção clássica de que se o mesmo Espírito Santo inspirou Paulo, também teria inspirado Ellen White. Então, por que os escritos dela não têm a mesma autoridade ontológica ou não entram na Bíblia? E a resposta sistêmica para essa confusão, que vem em forma de objeção e às vezes até em forma de crítica, é que a distinção funcional entre os dois é real. O propósito da revelação é diferente entre um e o outro. Entenda corretamente. O que eu estou querendo dizer é que nós temos uma mesma inspiração. É o mesmo Espírito que inspirou tanto Paulo quanto, na nossa crença, teria inspirado Ellen White. Só que a função dos dois é diferente. O propósito da revelação é diferente. A Bíblia tem função canônica, universal, fundacional, de normatizar a fé para todas as eras. A Bíblia é um texto revelado, inspirado, canônico. O dom profético extra-canônico não tem a mesma função que a Bíblia. Ele tem uma função local, temporal e pastoral de guiar e proteger a Igreja de Deus nas crises escatológicas de seu tempo. Então são coisas diferentes. Eu vou repetir esse conceito. A Bíblia tem função canônica. Canônico vem de uma ideia grega de régua mesmo. A Bíblia tem essa função de régua, que julga, é uma régua universal, fundacional, normativa para a fé em todas as eras. O dom profético, como nós cremos, extra-canônico, tem uma função local, temporal e pastoral para guiar a igreja numa crise escatológica. Por isso, existe o que nós chamamos de subordinação funcional, a ideia de luz maior e luz menor. O conceito de luz menor não reflete uma inspiração fragmentada de uma segunda categoria. Reflete uma subordinação de propósito metodológico. Ou seja, o propósito da luz menor, que nós comumente relacionamos a um profeta extra-canônico no tempo do fim, que para a Igreja Adventista se manifestou na pessoa e obra de Ellen White. Seu propósito é diferente e, portanto, ele é subordinado ao propósito bíblico, que é a régua para todas as coisas. Nesse sentido, nós temos uma subordinação de propósito metodológico. A luz menor não possui autoridade dogmática independente. A função mecânica da luz menor, a função espiritual é refletir, reconduzir, submeter a mente humana de volta à fonte primária, a luz maior, a Bíblia, protegendo a igreja das distorções hermenêuticas. Os óculos gregos da filosofia clássica, da prima escritura protestante. Então, o objetivo da luz menor, ou no caso do profeta extra-canônico, é proteger a igreja de um estudo da Bíblia contaminado por ideias extra-bíblicas.
Então, o objetivo é sempre reconduzir a igreja a uma interpretação onde os princípios macrohermenêuticos são obrigatoriamente tirados da própria Bíblia e não da cultura grega, não da filosofia, não do quadrilátero wesleyano. Então, essa ideia fundamentalista que rejeita a manifestação profética porque opera na teoria do ditado, da inerrância verbal, o adventismo rejeita. Porque nós cremos que biblicamente é mais apropriado entender a Bíblia, e isso nós constatamos da leitura do próprio texto, a Bíblia como tendo inspiração não verbal ou inspiração do ditado, mas sim uma inspiração dos pensamentos. O Espírito fornece a revelação infalível, mas o profeta utiliza a sua linguagem humana falha para o registro, para a inspiração, no caso. Isso anula a acusação de que os textos de Ellen White tentam emular a perfeição verbal canônica para se equiparar à Escritura. O fechamento do cânon e a doutrina da suficiência bíblica não são cadeados dogmáticos que aprisionam o Espírito Santo lá no primeiro século. Na verdade, eles são a garantia de que a igreja possui a régua inerrante e o padrão definitivo para testar e julgar qualquer manifestação espiritual subsequente na história. A Bíblia permanece intocável em seu trono como a única fonte de doutrina e autoridade dogmática, e o dom profético manifestado na igreja remanescente nunca tentou usurpar esse trono. Ele se posiciona estruturalmente como um recurso pastoral subordinado à Bíblia, uma luz menor que tem a única e exclusiva função de apontar para a soberania do texto sagrado. Então, o cristão que abraça o autêntico sola escritura não tem a liberdade metodológica de escolher quais partes da Bíblia obedecer com base na tradição histórica que herdou. Se a própria Escritura profetiza que a igreja do tempo do fim possuiria o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, Apocalipse 12, verso 17, Apocalipse 19, verso 10, e o apóstolo Paulo ordena que os crentes não desprezem as profecias, mas julguem todas as coisas. Lembra lá? 1 Tessalonicenses 5, versos 20 a 21. Então, o cessacionismo evangélico clássico torna-se, ironicamente, uma violação da própria Bíblia. Rejeitar o dom profético por medo de violar a suficiência da Bíblia é falhar em aplicar o princípio cognitivo bíblico, substituindo a clara exegese do Novo Testamento por uma proteção artificial ditada pela tradição teológica humana. O dom profético, extra-canônico, não é um acréscimo à palavra da Bíblia, o que violaria as recomendações de Apocalipse 22. Pelo contrário, é o cumprimento exato da promessa bíblica. É a evidência tangível de que o mesmo Deus que originou a Escritura continua pastoreando, guiando e protegendo a sua igreja no grande conflito escatológico, sempre reconduzindo a mente humana de volta à supremacia absoluta de Cristo e da palavra. Meu nome é Ricardo Nogaroto e esse é um primeiro de uma série de 7 vídeos que eu quero postar sobre a relação do sola escritura que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende e a nossa crença no dom profético como tendo sido manifestado no ministério profético de Ellen White. Espero que você que está por aqui seja muito abençoado e que tenhamos sempre um diálogo amistoso e respeitoso por aqui. Que Deus te abençoe muito.